Aê! Graça e paz. Olha a bandeira do Brasil aí atrás. Botei lá a bandeira aqui bem grandona, porque missões Amém. começam onde a gente tá, né? A paz Amém. do Senhor, amados. Glória A a Deus. paz. Que Muito bênção. bom ver algumas pessoas aí. Vocês estão me escutando direitinho? Perfeito. Ok? Tá com o som do ventilador não, né? Porque eu botei um Não. ventiladorzinho aqui, teve uma vez que eu fiz isso no vídeo e quando eu fui gravar, eu digo, deixa eu perguntar ao pessoal, tá tudo direitinho, né? Tá ótimo. A Tá paz do bom Senhor. demais. Gente, que responsabilidade que ele me colocou aí, né? Com tantas É isso palavras, mesmo. mas assim, é recíproco. Sempre que eu falo sobre escatologia, sempre que eu falo sobre esse tema, eu falo mesmo de você, viu, André? Amém. Realmente, eu fiquei muito feliz em saber que você estava um professor do Rema. Era algo que todo mundo já sabia, mas assim, quando chega, né, a conquista, você merece, você se esmerou, viu? E estou muito feliz com esse avanço também, sua conquista aí. Gente, para vocês que me conhecem, que bom ver aqui, ó, Cassinha, Vivo. Nossa, que bom, saudade de vocês. E para aqueles que não conhecem, a paz do Senhor, que bom que vocês estão aí. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje. Amém, Priscila. Que bênção. Pessoal, a gente não vai demorar mais, não. Vamos entrar no assunto, né? A live é sobre missões e a missão já começou aqui. Amém. Antes de começar, Priscila, eu quero orar, né? Amém. Tudo começa com oração. Sim. Nós estamos no ambiente da palavra de Deus, nós estamos num ambiente que tem uma unção. Embora eu esteja aqui na minha biblioteca, você está aí na sua casa, né, abraçada com a bandeira do Brasil. Mas a gente tem que orar, a gente começa orando, né, para que Deus abençoe essa live. E logo depois eu vou começar a lhe perguntar. Eu vou fazer como Deus fez com Jó, né? Eita! Você vai cingir os ombros e eu vou lhe fazer perguntas e você vai me responder. Amém! Amém? Então vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui. Eu com o objetivo de aprender. Minha irmã Priscila com o objetivo e com a responsabilidade de nos ensinar, Pai. Obrigado pela vida dela, que o Senhor tem levantado nas missões, que o Senhor tenha levantado nessa área essencial, nessa área primordial da palavra de Deus, que é fazer missões, que é pregar o evangelho, que é testemunhar da tua palavra, da boa nova, de Jesus Cristo, até os confins da terra. Obrigado, eu te agradeço por cada um que está participando, os que vão entrar ainda no decorrer da live. Que o Senhor abençoe cada um com o entendimento, com o conhecimento da palavra de Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Priscila. Quando eu estava orando, meu celular caiu e eu não vi. Tem nada não. Amém. Voltou. Tudo certinho. Tudo certo. Priscila, eu já falei pro pessoal, já lhe apresentei, você já viu, né? Priscila tem estudado bastante missões. Ela não só é uma missionária, mas ela é uma estudiosa do assunto. Ela se propôs a ensinar. Eu queria falar para o pessoal, antes de começar com as perguntas, eu me lembrei desse detalhe, é importante eu falar isso aqui logo no início. Priscila tem um canal no YouTube, um canal top, certo? Já está bombando mesmo, crescendo muito o canal dela. E nesse canal, ela tem vídeos assim, sobre missões. Eu sei que não vai esgotar, Priscila, porque o assunto não esgota. Mas você já tem tanto vídeo, tanto conteúdo sobre missões. E envolve não só o que o povo pensa que é missões, sabe? Porque o pessoal pensa que missões é só ir lá para a África. Isso. Né? Outros nem falam na África, gostam de Paris. Sim. Né? Muito mais chique, né? Mas não. Me falaram até da Disneylândia. Olha, missões na Disneylândia, legal, viu? Mas eu vi que você tem vídeo que fala como você preparar um culto de missões, como você organizar um departamento, tudo muito prático. Sim. Sabe, para quem é da igreja, para os pastores que estão assistindo, para os pastores da Igreja Verbo da Vida, você tem aí uma especialista que você pode estar trazendo para a sua igreja para fundamentar, estruturar o departamento de missões, porque ela tem experiência, porque já foi líder de departamento de missões, e não só experiência que o pessoal chama empírica, não é essa questão de prática, não. É porque tem estudado mesmo, né? Tem procurado se esmerar no assunto. Eu sei, Priscila, que eu estou vendo você escrevendo um livro sobre isso, viu? Sim, mas eu já escrevi, ele já está pronto, viu? Já está pronto, já publicou? Já está pronto. A gente vai para a última revisão para poder eu entregar para algumas pessoas, né, estratégicas, para elas me darem um feedback e aí para a editora, mas ele já está todo prontinho. Tá prontinho, só falta publicar, né? Isso. Tá vendo aí, pessoal? Então, nós estamos diante de uma autoridade no assunto, eu estou falando isso sem exagero.
Porque uma pessoa me disse isso para mim esse ano. Eu comecei a dizer, não, mas eu não sou isso, não sou aquilo, não sou tudo isso, não. E a pessoa disse, não, não, André, não pensa assim não, André. Rapaz, você não pode desonrar a si mesmo enquanto que você estudou, você se preparou, você investiu recursos financeiros, compra de livros, mas você investiu seu tempo, seu sangue, seu suor, e você está onde você está porque você batalhou para isso, você chegou onde você está, você agora é uma escritora, e isso não foi de uma hora para de uma hora para outra, não. Isso não caiu assim na sua vida, não. Isso aí é muito suor, muito trabalho, muita dedicação, e você está de parabéns, viu, Priscila? Obrigada. Quando for lançar, a gente faz outra live aqui. Amém. Amém? Então vamos lá, pessoal. Está todo mundo curioso aí. Eu vou fazer a primeira pergunta. E olha, se a gente terminar as minhas perguntas, que vão ser 5 perguntas, 6 no máximo, e tiver tempo, você manda. Eu até vou dizer, pode mandar sua pergunta aqui na interrogação aqui, ó. Se eu não souber, que eu não sei tudo, eu fico comprometida em ir atrás da resposta, fazer um vídeo e vou postar aí. Mas amém, é isso mesmo, olha. Vou compartilhar sim. Tem um balãozinho aqui com a pergunta. Eu vou mandar as perguntas para a Priscila. Se a gente não tiver tempo de responder, essas perguntas são importantes porque se a gente não responder aqui agora, elas podem virar conteúdo, elas podem virar um vídeo tirando a dúvida, e também a gente pode entrar em contato com você, ou você entrar em contato conosco no direct. Olha, eu fiz uma pergunta da live, você não me respondeu. Se a pergunta chegar no meu Instagram, eu vou passar para a Priscila e passar o seu contato e ela vai responder. E se você quiser, você já segue Priscila e já faz a pergunta direta a ela, porque é ela que é especialista no assunto, não sou eu não. Eu estou aqui para aprender também. Amém? Então vamos lá, Priscila. Primeira pergunta que o povo quer saber. Vamos lá. Priscila, dá um conceito para a gente. Toda vez que eu vou ministrar sobre um assunto, eu começo fundamentado na palavra de Deus, sabe? Muita gente pode dizer o que é missões. Você pode trazer vários conceitos de missões, mas existe um conceito mais próximo da Bíblia ou um conceito bíblico. E eu quero que você me diga, segundo a Bíblia, né, baseado, não precisa você citar versículo, não, só de acordo com os princípios bíblicos, com aquilo que a gente vê na palavra de Deus, o que é missão e o que é, 2 perguntas em uma, e o que é um missionário? Afinal, o que é missão e o que é um missionário? Para a gente não confundir, não achar que missão é uma coisa e é outra. Sim. O que é missão e o que é um missionário? Responda aí pra gente. Vamos lá. Assim, sempre que alguém faz uma pergunta para mim, eu começo a me procurar como é que eu vou me fazer entender para essa pessoa. Porque às vezes não adianta eu dar uma resposta muito técnica, mas a pessoa ela vai ter que decorar aquela resposta, mas ela não compreendeu, não acomodou aquela informação. E é importante que a informação fique acomodada para que ela leve aquilo para o resto da vida. Então, assim, eu estava um dia desse vendo sobre visão e missão dentro de projetos missionários. E eu fiz até um vídeo que daqui uns dias vai estar postando sobre isso. E foi bem interessante essa tua pergunta. Veja só, eu vou dar voltar um pouquinho sobre visão, porque isso vai facilitar muito para a gente entender o que é missão, certo? Certo. Vamos lá. Visão, vamos ver, a gente aqui que a gente é de Deus, né? A palavra da fé, a gente entende bem o que é visão. Visão é o que a gente tem lá na frente, né? Então é o que a gente almeja. Qual é a visão que nós temos? Então, qual é a visão que Deus tem sobre isso? Que todo mundo chegue ao pleno conhecimento de Deus, que todo mundo seja salvo. Está lá em Timóteo, né? Que é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Chegue ao pleno conhecimento de Deus. Então, amém. Essa é a visão de Deus lá na frente. Tudo se resume para isso, né? Então, o que seria missão? É eu trabalhar para que essa visão aconteça. Qual é a... Vamos lá para Missão Impossível, aquele filme lá de Tom Cruise. A gente chama lá Missão Impossível. Por que ele vai atrás dos bandidos? Por que ele vai lá e pega bomba e pula e faz não sei o quê e mergulha? Por quê? Porque, segundo o filme, eles têm a visão de um mundo sem bombas e sem terroristas. Então, qual é a missão dele? Pegar esses terroristas e acabar com a bomba. Então, o que é missão? É eu trabalhar para que essa visão de Deus se cumpra, que todo homem chegue ao pleno conhecimento da palavra, ao pleno conhecimento de Deus e que seja salvo.
E aí, isso é missão, é eu trabalhar. E como é que a gente faz isso? Sendo testemunha de Cristo. Ser minhas testemunhas, né? Até os confins da terra, por onde você for. Então, preguem a palavra a tempo e fora de tempo. Sejam minhas testemunhas. Então, missão é a gente trabalhar para que essa visão de Deus aconteça. Se nós não estamos testemunhando da palavra, se nós não estamos pregando, nós não estamos cooperando para que essa visão de Deus se cumpra, então nós não estamos fazendo a nossa missão. Nós estamos, como é que eu posso dizer? Usufruindo da nossa salvação. Eu estou usufruindo da salvação de Deus, do que Ele tem para mim. Mas eu não estou cumprindo a minha missão. Entende? Pronto. Amém. Então, missão é isso aí, certo? E aí, o que é um missionário? É aquele que cumpre essa missão. Se eu e você estamos no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, naquela cidade que tem 1.000 habitantes, naquele vilarejo, ou naquela metrópole, estamos pregando a palavra, estamos sendo testemunhas, estamos trabalhando para que de alguma coisa, de alguma forma, o evangelho chegue para as pessoas, estamos fazendo a nossa missão. Então, nós somos missionários. Todos nós somos missionários. Todos nós temos essa missão. Existem alguns que têm um chamado específico para atravessar as fronteiras da sua nação. Mas pode observar, todo missionário transcultural antes foi um missionário local. Porque missionário local é um papel de todos nós. Amém. Atos 1:8, que é um dos meus versículos preferidos, né? Isso é para a gente testemunhar de Cristo em Jerusalém, Amém. Judéia, Samaria e confins da terra. Eu dividi isso como se fosse 4 níveis. Não é nova doutrina, viu, gente? Mas para simplificar, ok? Amém. Eu dividi isso em 4 níveis. Então, qual é o primeiro nível, que seria a nossa Jerusalém? Alcançar as pessoas que estão ao nosso redor naturalmente. Eu não preciso fazer esforço para ver as pessoas na minha faculdade. Eu não preciso fazer esforço para ver as pessoas no meu trabalho. Eu não preciso fazer esforço para ver as pessoas que é minha vizinha. Naturalmente eu vejo. Então, meu primeiro nível é alcançar essas pessoas. Amém. Qual é o meu segundo nível? Alcançar as pessoas da minha cidade, mas que eu não tenho esse contato direto. Aí vem o quê? Evangelismos. Amém. Isso mesmo. Terceiro nível, eu posso fazer trabalhos que não sejam em outras nações, mas que sejam fora da minha cidade, dentro do Brasil. Eu posso visitar um trabalho missionário, eu posso ir com um projeto para apoiar. Eu fui uma época aí, quando eu estava aí com o pessoal, com os pequeninos, a gente apoiou lá. A gente saiu da nossa cidade. E a gente pode ir para o quarto nível, que é o que as pessoas tanto acham que só isso é missões, que é o confins da terra. E aí sim, se a gente tem um chamamento específico, se preparar para essa última etapa aí. Que legal. Você falou de uma coisa, Priscila, e como nós estamos no bate-papo, né? Aí eu vou levantar a mão como aluno e vou falar de algo que eu me lembrei. Você citou Atos 1, onde Jesus Cristo fala lá no versículo 8 sobre exatamente esses níveis, né? Começar a testemunhar em Jerusalém, que era um nível mais local, depois Judéia, que afasta um pouquinho de Jerusalém, mas ainda está naquela região. Depois Samaria já sai da Judéia, já está indo para uma região mais distante, e inclusive uma região seria hostil dentro daquele contexto, eles não se davam bem com os samaritanos, e até os confins da terra. Então ali vai para a Europa, foi o que Paulo fez, né? Mas eu uma vez estava pregando na igreja lá em Jatobá, e na pregação eu estava ministrando e veio, sabe, algo de Deus para mim sobre Atos 2. Atos capítulo 2. Quando se eu perguntar para você ou para qualquer um dos irmãos aqui, o que é que acontece em Atos 2? Todo mundo vai dizer uma coisa só. Verdade. O derramamento do Espírito Santo. Atos 2, isso acontece nos primeiros versículos, mas parece que só foi isso que aconteceu. O derramamento do Espírito Santo foi quando o pessoal foi batizado com o Espírito Santo. Eles estavam orando num só lugar e veio como línguas de fogo, foi o batismo com o Espírito Santo. Passa para o capítulo 3. O batismo com o Espírito Santo. E Deus me mostrou que não é nenhuma revelação. É só você ler o capítulo inteiro. Mas eu digo que foi Deus que me mostrou, porque eu também resumi a Atos 2 ao batismo com o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, o cumprimento de uma profecia lá de Joel. Mas se você continuar lendo
o capítulo, o derramamento do Espírito Santo foi, eu posso dizer que foi o início, foi uma capacitação, sabe? Isso. Foi um poder que foi derramado para habilitá-los, para capacitá-los, porque a cereja do bolo não é o derramamento do Espírito Santo. Sabe qual é a cereja do bolo? Lá no finalzinho, quando 3.000 vidas foram salvas. Para mim, A visão na Atos frente. 2, Atos 2 fala de 3.000 vidas salvas. Porque quando eles recebem o Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, e Pedro começa a pregar, ele prega numa ousadia que só o Espírito Santo dá, né? E ali, ele uma pregação, inclusive, uma pregação dura, mas termina com quase 3.000 vidas salvas. Então, todo o objetivo de tudo isso que a gente faz é testemunhar de Jesus Cristo até os confins da terra para que pessoas sejam salvas. E como você bem disse, isso me lembrou bem. Essa é a nossa missão. Isso. Né? Nós não vamos converter ninguém, nós não vamos convencer ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quem gera fé no coração das pessoas para pessoas crerem é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra. Mas Romanos 10, quando fala de que a fé vem pelo ouvir a palavra, antes um pouquinho ele diz, mas como ouvirão se não há quem pregue? Exatamente. Não é isso? Então tem que haver o missionário. Aquele que prega, como você bem disse aí, aquele que faz a missão. Amém? Que bênção, que bênção. Eu tô empolgado, viu? Fiquei inspirado agora. Tá virando pregação. Eita. Que bom, que bom. É isso mesmo, sabe? É nobre. É nobre. O missionário, que somos nós. Sim, isso. A nossa missão é nobre. A nossa missão é levar a palavra para que vidas sejam salvas do inferno. Não é isso? É uma missão nobre. Né? E tem muita gente que não está nem ligado que ele é um missionário. É crente, nascido de novo e não está nem percebendo que ele tem uma missão nessa terra. Que bênção. Eu vou abrir aqui meu rascunho aqui para ver as perguntas, Priscila, porque... E quando você abre, eu posso só compartilhar algo aí que você está falando? Pode falar. Eu estava na faculdade esses dias e a gente teve uma matéria... não sei se você não sabe, mas eu vou até estudar fazendo faculdade de psicologia, né? Legal. E aí a gente teve uma matéria, filosofia, e aí foi daquelas perguntas que são polêmicas, né? Uhum. E chegou uma pessoa que se levantou e defendeu a bandeira de Cristo, né? E aí quando foi no final, eu fui conversar com essa pessoa e a gente, acho que tinha uns 6 ou 8 que assim se juntou ali. Eu disse, nós precisamos nos posicionar. E aí as pessoas, porque isso, porque eu disse, não é por a gente. Já estamos salvos, né? Nós conhecemos a palavra, mas é por essas outras pessoas. Se nós não nos posicionarmos, como é que vai ficar a situação dessas pessoas? Se a gente se acomodar, como é que esses que precisam, os outros 70 que não aplaudiram ele, e os outros 70 que não creem nesse Jesus Cristo, que não sabem desse Jesus Cristo de amor, porque muitas vezes que eles conhecem é uma religião do não pode. Mas não conhecem o Jesus Cristo do amor. Se nós não nos posicionarmos, e aí? Somos 8, eu disse, somos 8 numa sala de 70. Desses 8 cristãos, a gente não vai fazer nada para essas pessoas. A gente vai dar conta, vamos passar 5 anos com essas pessoas, não vamos influenciar em nada. Então é isso, entendeu? Termos essa consciência de que nós estamos plantados naquele lugar por um motivo, não estamos lá à toa. E aí é onde temos que cumprir a nossa missão. Amém. Eu estou procurando aqui. Teve uma pessoa que disse aqui com muita... Acertou muito. Eu não estou conseguindo achar, mas disse assim, nós somos a luz do mundo. É exatamente isso. Isso mesmo. Foi a Kati. Estou vendo aí, é minha amiga lá da faculdade. Foi Kati. Amém. Nós somos a luz do mundo. E isso aí, ó, ficou algo para mim aqui. Quando você fala, minha cabeça funciona, sabe, a mil. Você falou, já montou uma cruzadinha aqui. Missão é um estilo de vida. Isso. Não é? Eu não faço missão lá no evento de missões, no culto de missões, naquela cruzada missionária. Líder de missão me chamou para ir lá na ONG, para a gente ajudar. Estou fazendo missões. Não, missão é no dia a dia, na faculdade, né?
é com a nossa vida, é testemunhando de Cristo. Né? Isso é importante, porque, claro que existe um missionário... Sim, transcultural. Transcultural, né? Porque esse missionário transcultural me parece ser o missionário propriamente dito, aquele que... Profissional, né? É o missionário profissional. Pronto, o missionário profissional. Alguém vai dizer, não, esse é o missionário. Mas não, rapaz, a gente está aqui fazendo missões também, porque a gente está testemunhando e pregando o evangelho. Amém? Ô Priscila, deixa eu comentar aqui, Gabriel Stevenson, é um professor do Rema, amigo meu que está aí, o engraçadinho que está aí, e ele está falando da minha maquiagem aqui, que ele disse que eu estou parecendo aqueles... É porque, ó, eu não uso isso, eu não sei usar não, mas eu descobri hoje aqui, aí botei um filtro aqui. Eita, eu também não sei não, viu? Meu filtro vai no pó mesmo, vai na base Eu tirei mesmo. o óculos aqui um pouquinho, eu tô vendo que eu tô meio vermelhinho por aqui, sei lá. É por isso que Gabriel tá tirando onda comigo aí. Mas é isso. Olha, eu coloquei o filtro para ficar mais excelente para você, meu irmão. Para o negócio ficar mais arrumado. E a gente tem que usar, sim, esses recursos. E Gabriel sabe que esses recursos ajudam até no engajamento aí da live. É de Deus. Vamos lá. E ajuda, viu? Ajuda na aparência, dá uma refinada aí. Verdade. Mas, Priscila, a gente já sabe o que são missões, a gente já sabe o que é um missionário, agora responda aí para mim. E eu tô falando agora de um missionário. De um missionário profissional. Certo? Eu vou falar agora, porque eu vou especificar. Porque senão a pergunta vai ficar sem sentido. Você vai dizer assim, é só crer em Jesus como Senhor e Salvador. Mas para você não responder assim, eu quero saber o missionário transcultural mesmo. Sim. Como é isso? Como é que a pessoa descobre que eu até vou acrescentar na minha pergunta. Como é que a pessoa faz para se tornar um missionário? Missionário que vai sair daqui para outra nação. Transcultural. O que é que ele tem que fazer para se tornar? Porque transcultural eu já fico imaginando. Tem que compreender outra cultura. Claro que tem que falar outra língua. Sim. Então tem muita coisa envolvida. Eu sei que você não vai ter tempo para responder, porque deve ser muita coisa. Inclusive, na nossa igreja existe um curso completo, não é? Escola de Missões. Então, é algo assim, para você ser um missionário, você tem que estudar. Eu sei que tem muita coisa, mas de forma simples, para meu povo aqui entender. O que é que tem que fazer para ser um missionário? Vamos lá. Para ser um missionário local, a gente já aprendeu que a gente não precisa fazer nada, só nascer de novo, né? Já somos um missionário local. Mas aí, para ser um missionário transcultural, vamos lá. Primeiramente, isso tem que ter um chamamento, sabe, André? A gente tem que perceber realmente um chamamento de Deus para as nossas vidas. Então, se você, de repente, está aí, uma nação não sai da... Eu lembro que quando Deus começou a falar comigo, primeiro, eu pensava que eu era a última da fila para missões. Eu achava muito lindo, mas, tipo, quando não tivesse mais ninguém para Deus mandar... Ixi, vai ter que mandar a Priscila mesmo. Não tem mais ninguém. Eu me imaginava assim. Então, quando Deus me chamou para missões, foi uma surpresa. E eu lembro que quando Deus começou a falar comigo, foi numa conferência de homens e mulheres lá em Campina Grande. Você lembra que tinha aquelas bandeiras que eles tinham nas paredes? No ano 2012. E eu lembro que eu estava lá ouvindo a ministração e, de repente, quando eu parava, eu estava olhando para a bandeira da Itália. E eu ficava meio que hipnotizada. E eu disse, meu Deus do céu, eu não estou nem prestando atenção na ministração. Né? E aí eu voltava para a administração. Daqui a pouco, isso foi todos os cultos. E o que foi que aconteceu? Eu pensei que eu estava dispersa. Eu disse, eu estou dispersa, não estou ligada. Mas o que foi que aconteceu? Com o tempo, aquela nação não saía da minha mente. Aquilo não saía. Quanto mais tempo passava, aquilo ficava mais forte. Então, se alguém, de alguma forma, tá tendo sinalizações de uma nação específica ou de um continente específico que não está passando, não está te perseguindo, é momento de orar. Então, foi o que eu fiz. Né? Então, é o momento de você parar, se consagrar. Senhor, o Senhor está querendo falar alguma coisa comigo em relação a isso? Existe algo específico que o Senhor quer comigo em relação a essa nação? E aí, Deus vai usar as formas dele para falar e confirmar. Eu lembro que teve uma vez mesmo que ele me confirmou, que também foi em Campina Grande. Eu lembro que a gente estava no JPN e a gente ia orar pelas nações. E a gente estava numa ponta e eu vi que a bandeira da Itália estava lá na outra ponta, lá no final, muito, mais distante que possível da gente. Só que eu fiquei olhando, né? Aquele olhinho assim de cachorrinho, assim, para a bandeira. E aí, disse, aí vamos fazer os grupos para poder orar para a nação. E
eu com minha equipe, a gente ficou parado, a gente não foi até a bandeira. Mas lá a bandeira foi indo, foi voltando. Ninguém pegava a bandeira até que ela chegou na minha frente. Então, assim, são coisas que Deus vai confirmando. Então, quando a gente começa a perceber esses sinais, o primeiro passo é orar. É se consagrar e buscar em Deus realmente. Por quê? Porque tem que ser um chamamento específico. Porque, como você disse, tem uma preparação específica. Então, a gente vai para uma outra cultura, a gente vai para uma outra língua, a gente vai se desligar presencialmente das pessoas que estão dando nosso apoio, que a gente bate papo, que a gente se aconselha, que a gente chora, que a gente ri, certo? Então, e essa distância, tá aí o isolamento social, né? Quantas pessoas não conseguiram lidar com isso? Então, você imagina aí muito tempo você ficar distante dessas pessoas. Então, o primeiro passo é esse. Se consagrou, Deus confirmou, pronto. O próximo passo é acompanhamento ministerial. Fala com o teu pastor. Entendeu? Tem que falar com o teu pastor, tem que sentar, tem que dizer, olha, meu pastor, Deus falou isso comigo, Deus disse assim, Deus tratou. Eu lembro que quando Deus confirmou realmente missões para mim, eu lembro que era tanto bastidor dentro de mim que ninguém sabia, porque eu nem ousava falar sobre missões, porque eu achava que eu nunca seria chamada. Quando ele confirmou que foi numa conferência de jovens, Aí eu explodi, né? Todo mundo que chegava dizia, Deus falou do meu chamado, Deus falou do meu chamado, Deus falou do meu chamado, é missões, é missões. E as pessoas nunca tinham me ouvido falar sobre missões, então as pessoas olhavam assim meio, né? Meio estranho. E eu lembro que até pastor Carlos, na época, eu era líder do departamento infantil, e a gente fez uma consagração, e ele ficou, olha, missões é uma coisa séria, não sei o quê, meio querendo, tipo, cuidado com as emoções, né? Querendo cuidar, era um cuidado, e pastor disse, cuidado, né? Conferência, missão ali envolvida, né? Muita emoção envolvida. Mas como foi depois, olha, minha gente, a gente não precisa botar uma placa para dizer eu sou isso, não, porque o chamado lhe persegue. Tem uma placa neon apontando para você em todas as direções. E, tipo, as pessoas duvidaram de mim e eu não ficava tentando convencê-las. Eu sabia da minha experiência. Então, até um dia que o pastor Carlos me chamou e disse assim, Priscila, seu negócio é missões, está escrito na sua testa. Então, isso evidencia. Então, você tem que falar com o seu pastor. Você tem que sentar com ele. Por quê? Porque a partir daí, o teu pastor ele vai te dar uma visão direcionada, diferenciada. Porque você vai se expor lá na frente a situações que você vai precisar de um treinamento um pouquinho mais arrochado, sabe? Um treinamento um pouquinho mais forte. Porque aqui na nossa nação, quando o negócio dá a pancada, a gente tem ponto correr e lá. A gente vai correr para onde? Entende? Então, assim, a gente vai ter que ter um treinamento específico. Pronto, esse é o segundo ponto. Fez isso, servir na igreja local com muita força, porque isso vai trazer muita experiência. Primeiro, eu lembro que quando eu liguei para a agência de missões uma vez, para pegar algumas informações, eles me disseram isso, eu nunca esqueci. Eles disseram, Priscila, você está trabalhando na sua igreja local, aí você é missionário, você vai lá, sei lá, para a Espanha. Você vai fazer o que lá na Espanha? Servir numa igreja local. Só que na Espanha. E aí, se eu e você, a gente não serve na nossa igreja local, se a gente não é ativo na igreja local, como é que eu vou chegar lá sem experiência nenhuma? Não, eu tenho que começar aqui. Então, eu digo assim, olha, missionário, geralmente, ele tem dificuldade em dizer não, porque queima dentro dele, o serviço, o estar envolvido. Então, logicamente, a gente tem que tomar cuidado para não se sobrecarregar. Mas a minha dica sempre é, no que você puder se envolver, se envolva, porque vai ser experiência e bagagem para você. Serviu na igreja local? Pronto. Então, você está ali, está se envolvendo em missões, está sendo acompanhada. Quando Deus sinalizar a escola de missões. Não dá para ir para missões sem escola de missões, porque eles vão te dar uma bagagem, não só teórica, mas também prática para isso. Então, é muito importante a escola missionária. E aí, o teu pastor é que vai, né, assinar ali a cartinha para poder você ir. Depois da escola missionária, aí vem a questão de preparações específicas, né? Tudo isso que eu estou falando dentro do tempo de Deus. Né? Porque, por exemplo, eu não fiz a escola missionária, mas eu estava falando com minha pastora, com a esposa do meu pastor, e eu disse assim, olha, Ana Linda, Deus tem falado comigo que eu tenho que me preparar. Porque no dia que ele disser esse ano, eu não vou me preparar, eu já estou pronta. Então, eu tenho que estar pronta como se fosse
como se ele dissesse sim, agora eu estou pronta. Então, assim, tem que ter a escola missionária. Não dá para ir sem escola missionária. Sim. Depois disso, vem as preparações específicas. Língua, estudo da cultura, certo? Porque, assim, tem algumas línguas, por exemplo, nossos missionários que estão no Japão. Uma vez eu estava estudando, diz que para você ter firmeza, aprender o japonês com segurança, são 10 anos. Então, você imagina aí, né? Cultura diferente, porque lá a gente vai passar por processo de aculturação. Eu lembro que teve uma amiga minha que hoje, inclusive, trabalha na agência de missões. Ela disse: Priscila, eu saí de Aracaju, ela é ovelha do pastor Derry, para fazer a escola de missões em Campina Grande, e até hoje está lá. Ela disse: de Aracaju para Campina Grande, dentro do Nordeste, eu tive choque cultural. Tem mesmo. Você está entendendo? Dentro do Nordeste, minha gente. Imagine e aí você imagina para outra nação. Então, é estudar a cultura. Então, isso é o que a gente pode fazer. Então, se a gente pega toda essa bagagem, juntando com a nossa consagração, com o nosso devocional, com a nossa intimidade, o nosso mergulhar na palavra, com o Espírito Santo, então a gente tem uma chance muito maior de dar certo quando a gente for lá para fora. Amém. Então não é simples não, viu? Realmente exige... É porque é muita responsabilidade. Você está colocando a sua vida, né? Existem histórias. A gente não vai falar aqui porque a hora já está indo embora, meu Deus. Mas existe história de pessoas que foram sem preparo, sem chamado, foram por conta própria, sem serem guiados pelo Espírito Santo, foram como o pastor estava lá, com cuidado, com zelo. Foram porque queriam ir, à vontade, na emoção. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Pessoas podem se perder, morrer, ficar abandonada, passar fome, se envolver numa situação. Assim como aquele que tem chamado vai se envolver em situações, mas ele está preparado para essas situações. É bem diferente, né? Você preparado para a cultura. Você é ensinado numa escola de missão. Eu nunca fiz, mas eu conheço o Rema, eu conheço toda a estrutura das escolas, dos centros de treinamento da nossa igreja. E algumas pessoas me falam, né, tem trabalho de campo, né? Ensina a pessoa a ser um missionário e lidar com adversidades que vão acontecer. Inclusive, tem uma viagem que fazem, né? Transcultural. Então, deve ser muito top, viu? Eu sou um missionário no nível mais básico, posso dizer. Mas eu vou dizer que pelo menos para o primeiro e segundo nível todo mundo foi chamado. Eu só estou ali no básico. Mas eu estou passando por nível 2, viu? Né? Depois você vai saber. Gabriel disse aí, ó, eu quero até relatar, Gabriel disse que em breve, cadê? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Eu vou parafrasear. Ele disse que em breve vai estar cruzando as fronteiras. Gabriel Stevenson, que eu estou falando dele aqui demais, porque ele está comentando e participando, e os que quiserem que eu fale também, é só participar. Hamilton, né, tá deixando aí uma mensagem. Por isso que o tempo de preparação é muito importante. É isso mesmo. Isso, não é tempo perdido. Não é tempo perdido, é importante para tudo que a gente for fazer, né? E principalmente para pregar o evangelho, a gente tem que estar preparado, com vida de oração, consagração, meditação, estudo da palavra de Deus. E se for uma missão específica, você tem que aprender tudo que Priscila acabou de dizer. Mas é isso, Priscila. Eu estava dizendo que eu estou no nível mais raso, mas em breve eu vou estar avançando esse nível. Eu vou fazer um trabalho missionário. Inclusive, Deus está aí sinalizando aí. Logo, logo tem novidades, né? Algo aí transcultural, viu? Eita! Ó, você tá saindo primeiro para o nível. Aí.